Amados e queridos irmãos, recebam a paz do Senhor Jesus. Pastor Davi Bueno, passando por aqui para mais uma escola bíblica dominical. E hoje nós estamos ministrando esta lição aqui na nossa terrinha. Estamos aqui em Santo André, São Paulo. Louvamos a Deus por tudo que o Senhor tem feito por nós e sobre nós até este presente momento. E hoje nós estaremos meditando em mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical. Hoje nós vamos estudar a lição de número 11 da nossa revista. Olha aí que revista linda, Editora Betel. Você pode adquirir pelo site, ok? Da Editora Betel. E hoje nós vamos estudar a lição de número 11, que vai ser ministrada no domingo, que é o caráter dos discípulos de Cristo. Ok? Então, antes de nós lermos aí, eu quero já aproveitar e convidar você que está chegando pela primeira vez em nosso canal para que você se inscreva, deixe o seu like, compartilhe. O nosso canal tem um pouco mais de 5 meses, é um canal de estudos bíblicos, de shorts motivacionais bíblicos, e nós estamos passando aí dos 600 inscritos e queremos agradecer desde já a todos que têm se inscrito no nosso canal, a todos vocês que têm deixado o seu like, o seu comentário, que têm compartilhado as nossas lives, os nossos estudos bíblicos, também os nossos shorts. Que Deus abençoe vocês de forma abundante. Sozinhos jamais poderíamos fazer com que tudo o que está acontecendo viesse verdadeiramente a fluir nesse canal. Então você é o participante, você é um canal de Deus que tem nos ajudado aqui a propagar o evangelho. E quando você deixa o seu like, quando você compartilha, quando você comenta, saiba que é muito importante para nós, pois o YouTube entende que o nosso trabalho ele tem relevância e com isso alcançamos mais pessoas através da propagação do evangelho. Então vamos lá, sem mais demora, vamos ler aqui a lição de número 11, né? Vamos começar aí sobre o caráter dos discípulos de Cristo, lendo o texto áureo, verdade aplicada a objetivos da lição e o texto de referência. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Verdade aplicada, o novo nascimento resulta em um novo viver em todas as áreas da vida, pela ação da palavra de Deus e do Espírito Santo em nosso interior. Os objetivos da lição: identificar os que tiveram o caráter transformado do cristão no Antigo Testamento, reconhecer que Cristo transforma o nosso caráter e ressaltar que a mudança de caráter resulta da mudança da mente. Nosso texto de referência se encontra em Efésios capítulo 4, a carta do apóstolo Paulo aos Efésios capítulo 4, versículo 17, 18, 19, 20, 21 e 22. E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento, separados na vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo sentimento, se entregam à dissolução para com avidez cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendestes assim com Cristo, se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus, que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano. Ainda vamos ler aqui a introdução que diz: nesta lição veremos que o caráter do discípulo deve refletir a essência dos ensinamentos de Jesus por meio de uma vida de fé, obediência e amor.
O discípulo de Cristo não é um seguidor de regras, mas alguém chamado para viver em conformidade com os valores do reino de Deus. Então, concernente à introdução aqui do caráter do discípulo de Cristo, pastor Eliel Araújo, que é o comentarista dessas lições que nós estamos estudando, ele diz que o caráter transformado do discípulo de Cristo é fruto de um processo contínuo de renovação espiritual pela ação do Espírito Santo e da palavra de Deus. Ao entregar nossa vida a Jesus, experimentamos uma mudança profunda que transcende o nosso comportamento externo e alcança as motivações do nosso coração. Abandonamos o egoísmo, o orgulho e os desejos mundanos para cultivar virtudes como o amor sacrificial, paciência e perdão. E essa transformação se manifesta em atitudes que refletem a semelhança com Cristo, impactando os nossos relacionamentos e escolhas diárias. Então, quando nós falamos aqui sobre o caráter do verdadeiro, discípulo de Cristo, nós entendemos que o discipulado cristão, ele não começa com os dons. O discipulado cristão, ele começa, meus irmãos, em caráter. Antes de Deus usar alguém publicamente, ele vai trabalhar profundamente no interior dessa pessoa. Quando Jesus ele chamou homens e mulheres para segui-lo, ele não procurou pessoas perfeitas, mas ele encontrou pessoas que estavam dispostas a serem transformadas. O verdadeiro discípulo de Cristo, ele não é identificado apenas pelo que ele fala, mas principalmente pelo caráter que ele carrega. A transformação do caráter é uma das maiores evidências da obra de Deus na vida de alguém. É por isso que nós entendemos aí que a Bíblia, ela declara em Romanos, capítulo de número 12 e o versículo de número 2, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Isso faz entender que o discipulado, ele é justamente um processo de transformação contínua operado por Deus na vida do homem. E as escrituras nos mostram exemplos claros de pessoas cujo o caráter foi moldado por Senhor. Então, hoje aqui, nós iremos ver exemplos que foram marcantes neste primeiro tópico. Raabe, que teve um caráter transformado, Jacó, que teve um caráter mudado por Deus, e Ruth, que teve um caráter aprovado e inquestionável. Então, vamos lá. Tópico 1.1. A história de Raabe. Raabe é um exemplo claro de que Deus transforma o caráter do ser humano. Ela era uma prostituta de Jericó. Porém, ao ouvir sobre os feitos de Deus de Israel, Raabe creu e experimentou uma profunda transformação. Sua história evidencia que o passado não determina o futuro de quem entrega a sua vida a Deus. Olha que interessante isso aqui, ó. A sua história evidencia que o passado não determina o futuro de quem entrega a sua vida nas mãos de Deus. Então, isto aqui é de suma importância para que nós venhamos entender. Então, quando nós falamos da história de Raabe, nós entendemos que Raabe, ela aparece na Bíblia inicialmente como o pastor Eliel Araújo já cita aqui no seu comentário, como uma prostituta em Jericó. Mas a sua história, ela prova que Deus não define pessoas pelo seu passado, mas pela fé que demonstram no presente. Deixa eu te falar uma coisa. Certa feita, alguns livros, eles dizem que John Wesley, ele estava orando e Satanás apareceu para ele com uma ficha extensa e disse para ele que ele não podia orar,
porque aquela ficha continha o seu passado, o seu pecado, os seus erros, as suas falhas. E automaticamente ele ficou em desconforto, porque quem que não fica em desconforto com acusações, com pedras que são lançadas, né, com palavras negativas e pessimistas? Mas naquele exato momento, o Espírito Santo disse para John Wesley: ele está falando acerca do teu passado, mas agora diga para ele sobre o futuro dele. E quando John Wesley falou sobre o futuro dele, ele bateu em retirada, porque ele sabe, o inimigo sabe, que o seu futuro, o futuro dele, eu estou me referindo, é o lago de fogo. Agora, enquanto houver vida para o ser humano, existe esperança, existe perdão, existe misericórdia. Então, a gente entende que aqueles que estão em Cristo, né, nova criatura é, e nenhuma condenação há para os que estão, Paulo disse, em Cristo Jesus nosso Senhor. Então nós entendemos com isso que as pessoas que procuram ficar apontando e mostrando o passado de outras pessoas, como talvez já aconteceu com você, acredite, essas pessoas estão sendo instrumentos do inimigo de nossa alma. Mas eu quero te dar uma palavra de fé neste dia. Em meio a tudo isso, erga, meu irmão, minha irmã, a tua cabeça, porque quem te justifica, quem me justifica, quem nos justifica é o Deus que nos escolheu. Então nós vemos aqui que a história ela prova que Deus não define pessoas pelo passado, mas pela fé que demonstram no tempo presente. Quando os espias de Israel chegaram à cidade, a Bíblia vai nos fazer entender que Raabe tomou uma decisão que mudou a sua história. Ela declarou, lá em Josué capítulo 2, versículo 9, bem sei que o Senhor vos deu esta terra. Observe aqui algo poderoso. Raabe, ela vivia em uma cidade pagã, mas ela reconheceu o Deus verdadeiro. Ela arriscou a sua própria vida para proteger os espias e, ao mesmo tempo, ela demonstrou fé no Deus de Israel. E por causa dessa atitude, ela foi poupada da destruição de Jericó, ela passou a fazer parte do povo de Deus e ela se tornou ancestral do próprio Senhor Jesus Cristo. Então, Raabe apareceu na genealogia de Cristo, escrita pelo evangelista Mateus no capítulo de número 1, com o versículo de número 5. Então isso nos mostra uma verdade profunda. Deus pode transformar, sim, um passado de vergonha em uma história de redenção. O caráter do discípulo, ele nasce quando alguém decide romper com o passado e passar a confiar em Deus. Então, nós já iniciamos esse tópico e vemos a profundidade do fato de que o nosso passado, meu querido, ele foi lançado no mar do esquecimento. Palavras negativas, palavras pessimistas, difamações contra as nossas vidas, irmão, não define quem somos em Deus, não define a mão de Deus em agir em nosso favor. Então, em meio a tudo isso, se desprenda, erga a tua cabeça, abra os seus lábios apenas para continuar servindo e fazendo em Deus aquilo que Ele propôs em suas mãos, e deixe que no demais Deus justificará a sua vida. E as palavras negativas que vêm contra ti, elas servirão, acredite, de testemunho para o seu viver e para tudo aquilo que Deus irá mostrar aos outros, do qual Ele já estabeleceu na sua vida. Vamos mais aí. O tópico 1.2. Jacó teve o caráter transformado. Jacó nasceu agarrado ao calcanhar do seu irmão, primogênito, e recebeu um nome que tinha relação com tal fato. Esteja nos calcanhares, ou agarrador de calcanhares. Ele comprou a primogenitura de Esaú.
seu irmão e enganou seu pai. A mentira fez com que ele tivesse que fugir da fúria de Esaú, indo para longe de casa. Jacó, porém, teve um encontro com Deus e teve o seu caráter transformado, inclusive recebendo um novo nome, Israel, de origem hebraica. Israel significa aquele que prevalece com Deus, ou que Deus prevaleça. A experiência daquele encontro transformou não apenas caráter, mas também a vida de Jacó. Então, quando nós falamos aqui que Jacó, né, teve o caráter transformado, pastor Eliel Araújo mostra-nos aqui que Jacó teve o seu caráter transformado, a gente entende que Jacó é um dos maiores exemplos de transformação de caráter dentro da Bíblia Sagrada. O seu próprio nome, explantador, enganador. Então, durante parte da vida, Jacó viveu usando de estratégias humanas, manipulação e engano. Ele enganou a Esaú, ele enganou seu próprio pai e viveu fugindo das consequências que se estabeleciam a cada dia em sua vida em função das mentiras. Mas tudo mudou. Tudo foi transformado quando Jacó ele teve um encontro profundo com Deus. Na luta espiritual, em oração, ali no Val de Jaboque, Deus ele mudou não apenas a sua situação, mas Deus mudou a sua identidade. Gênesis capítulo de número 32 e o versículo 28 está escrito: não se chamará mais o teu nome Jacó, mas sim Israel. Então essa mudança de nome representa a mudança de caráter. Jacó ele saiu daquela experiência marcando fisicamente, mas transformado espiritualmente. É interessante que ele, para o seu pai, quando ele colocou aquela veste de gala, né, quando o seu irmão vendeu o direito da primogenitura, Esaú, a troco de um prato de lentilha, e enquanto ele estava comendo, seu irmão o enganou, colocou uma veste de Saul que tinha o cheiro do campo, com a ajuda da sua mãe, e o seu pai, Isaac, já não enxergava mais, e ele disse, o cheiro da veste é do campo, é o cheiro da veste do meu filho Esaú. Mas a voz parece que não é de Esaú, a voz parece que é de Jacó. Meu filho, diga-me quem tu és. E à medida que Isaac perguntava, ele falava, eu sou Esaú. Mas na verdade ele era Isaac. E é interessante que lá na oração, Deus procurou a conhecer ele por dentro, mostrou a ele que estava procurando conhecer o que estava escondido dentro do seu coração. E Deus, antes de o abençoar, Deus diz para ele, diga-me qual é o teu nome. Por que Deus falou isso? Porque em algumas ocasiões ele mesmo disse que ele era Esaú, mas nesta ocasião ele disse, eu sou Jacó. Ele estava, em outras palavras, eu estou cansado de andar errado. Eu estou cansado de ver se estabelecer consequências em minha vida do meu erro. Mas a partir de hoje, eu digo quem verdadeiramente eu sou, porque eu quero uma transformação. O seu irmão estava um pouco mais à frente o esperando para o matar. E é interessante que esta passagem, ela nos ensina que às vezes Deus permite processos, lutas, porque é nesses momentos que ele molda o nosso caráter. O verdadeiro discípulo, ele não é alguém que nunca falhou, mas alguém que permitiu que Deus o transformasse. É interessante também que a Bíblia fala que enquanto ele lutava com Deus e ele não permitia que Deus subisse, Deus o abençoou, mas Deus tocou na sua coxa, e quando ele sai dali, ele saiu mancando. E isto tem um ensinamento espiritualmente, profundamente, né, espiritual e profético para a nossa vida, porque revela-nos que ele saiu caminhando diferente, andando diferente, a tal ponto que quando seu irmão viu ele chegar, o seu irmão viu que havia uma diferença na sua vida. E aquele ódio que estava no coração de Esaú para o destruir se transformou
em perdão, se transformou em demonstração de amor, e automaticamente ele corre em direção a Jacó e ele o abraça. Então a gente vê que a sua humilhação e oração e a sua sinceridade em reconhecer os erros do passado trouxe a ele, transformação, e muito mais do que isso, evitou uma grande guerra. No lugar da guerra, trouxe paz. No lugar do ódio, manifestou o amor. E isso nos faz entender que vale a pena, sim, a cada dia vivermos uma vida de humildade, de oração e principalmente caminharmos em transparência para com Deus, independente do que venha se levantar contra a minha e contra a tua vida. Tenha uma vida de transparência diante de Deus, porque, como eu já disse a princípio, é Deus, meu querido, quem nos justifica. Vamos para o tópico 1.3, o caráter inquestionável de Ruth. A despeito de sua origem pagã e a vida da jovem moabita Ruth foi marcada não apenas pelas adversidades que enfrentou, mas especialmente por aceitar o Deus de Israel, quando disse a Noemi: não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores irei eu, e aonde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. A escolha acertada de Ruth fez com que ela recebesse a honra de fazer parte da genealogia de Cristo Jesus. Então, Ruth também é um dos maiores exemplos de integridade e fidelidade na Bíblia. Primeiro, ela era moabita, ela era estrangeira, viúva. Tudo indicava um futuro super difícil, mas Ruth demonstrou um caráter extraordinário. Quando teve a oportunidade de voltar para a sua terra, ela fez esta declaração que nós acabamos de ler aqui, colocada pelo pastor Eliel Araújo: o teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Uma mulher gentílica, uma mulher estrangeira, que de tanto ouvir a sua sogra falar acerca de Deus, ela passou a acreditar em Deus. Ela deixou tudo aquilo que ela tinha como crença e ela passou a acreditar e a confiar e esperar no Deus de Israel, o Deus que fez os céus e a terra. Então essa declaração, ela revela 3 verdades profundas e cheias de virtude para nossa edificação. Então aqui ensina que, primeiro, ela teve fidelidade, ela não abandonou Noemi no momento de dor, no momento de adversidade, no momento de aflição. Ela teve uma decisão também espiritual, ela escolheu servir o Deus de Israel. Ela teve um compromisso com o propósito. Ruth não apenas falou, ela viveu com humildade e ela viveu com dedicação. O seu caráter foi tão notável que Boaz declarou lá em Ruth, capítulo de número 3 e o versículo 11: toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Então, por causa disso, Deus restaurou a sua história. Disso o quê? Da sua atitude. Ela se tornou esposa de Boaz e ela entrou na linhagem do Messias. Ruth prova que o caráter verdadeiro sempre será reconhecido por Deus e pelos homens. Então, nós vamos concluir aqui esse primeiro vídeo dizendo que essas 3 histórias aqui que nós abrangemos, elas revelam algo poderosíssimo sobre o discipulado. Raabe mostra que Deus
transforma o passado. Jacó mostra que Deus muda o caráter. E Ruth mostra que Deus honra a fidelidade. Então, o verdadeiro discípulo de Cristo, ele não é definido por posições, ele não é definido por aparências, ele não é definido por conhecimento religioso, que é o que mais a gente vê por aí. Ele é definido pelo caráter moldado por Deus. E quando Deus, ele transforma o caráter de alguém, essa pessoa, acredite, ela se torna um instrumento nas mãos do Senhor. Assim a gente finaliza aqui esse primeiro vídeo. Deus abençoe a todos os irmãos.